Tudo bem? Bem, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Hoje, então, nós vamos para a nossa última etapa sobre a arte grega, tá? Nós vamos falar, então, sobre o período helenístico. Nós já falamos sobre o período arcaico, sobre o período clássico, e hoje nós vamos falar sobre esse período que foi muito rico na arte da Grécia, movido por muitas guerras, muitas conquistas. Então, nós vamos ver que na arte isso se refletiu também. Bem, mas para falar, antes de falar da arte grega período helenístico, antes de falar deste período, a gente precisa falar sobre Alexandre o Grande, porque esse período foi exatamente aí os 3 séculos posteriores ao reinado de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele viveu 33 anos, mas teve uma atuação assim como líder, como conquistador, como alguém que expandiu o território da Macedônia de uma forma assim em tempo recorde. Então a gente precisa falar sobre isso. Bem, onde ficava a Macedônia? Né? A Macedônia ficava ali ao norte da Grécia, tá? Eles tinham costumes gregos, se vestiam como os gregos, falavam, comiam como os gregos, mas eles eram meio que deixados de lado assim, tá? Os gregos falavam assim: ah, aquele povo ali, não é grego não, não sei o quê. Mas a partir de Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande, isso mudou, tá? Eles começaram a organizar, começaram a unir a região, a unificar, ter aquele sentimento de unidade, de nação, coisa que não estava acontecendo na Grécia. As cidades da Grécia estavam em guerra, uma guerreando com a outra, ou seja, estavam fragilizadas, estavam dando espaço para invasões, espaço para conquistas, e foi isso que aconteceu. Simplesmente o pessoal lá da Macedônia entrou em guerra com umas cidades gregas e conquistou as cidades gregas. Tinha um armamento melhor, tinha essa coisa da unidade, da unificação. E então eles conquistaram algumas cidades gregas e começaram a cobrar impostos. O povo dessas cidades ficou lá com medo, achando que eles iam escravizá-los, que eles iam matar, extinguir os gregos, mas não, eles falaram: não, a gente não quer extinguir os gregos, nós queremos participar disso tudo, nós queremos ser reconhecidos como gregos. E agora que eu estou aí por cima, que eu ganhei a guerra, vocês vão me pagar impostos. E eles começaram a recolher impostos, a dominar esses territórios e foram se expandindo, se expandindo, se expandindo, passaram pela Ásia Menor ali, onde fica a Turquia, Irã, e foram até, gente, quase a Índia. Expandiram muito. Então, foi simplesmente uma internacionalização grega, né? Simplesmente. Por quê? Eles entraram em contato com culturas orientais, né? Que não era anteriormente assim. E essa junção da cultura grega com a cultura oriental, nós chamamos de cultura helenística. Não é cultura helênica, não, tá? A cultura helênica era o dos helenos, que ficavam ali no centro da Grécia. E quem não era heleno era considerado bárbaro. Isso era cultura helênica. O que nós estamos falando é de cultura helenística, que é simplesmente a junção da cultura grega com a cultura oriental. Isso se deu. Então, assim, simplesmente se trocava a arte, se trocava conhecimento, se trocava lá escritos, formas de viver diferentes. Foi simplesmente uma efervescência de culturas diferentes. E isso se refletiu na arte, porque os gostos também mudaram, os gostos se diversificaram, né? Já começou aí uma classe média que simplesmente tinha dinheiro para comprar a sua arte, do seu gosto, comprar a arte do gosto também aristocrático que ele queria. As pessoas ocupavam cargos não mais por conta da sua família, por conta da sua história, da sua tradição, mas pela sua capacidade de negociação. Simplesmente não existia mais essas coisas é,
de castas, né? Eu tenho uma linhagem melhor que a sua, então eu tenho que ficar num cargo melhor, isso já não estava mais acontecendo. Então, essa efervescência cultural, essa junção cultural, nós chamamos de cultura helenística. E isso se refletiu na arte. Foi um momento de muitas guerras, né? Até porque, para você conquistar territórios, expandir, é necessário guerrear e dominar os outros povos. Então, eu trouxe para vocês aí cena de guerra em Pérgamo, soldado suicida. A cena, gente, olha a cena. Ele segurando a esposa dele se matando. Qual é a história? Ele estando na iminência, vendo que vai ser derrotado, que o povo inimigo vai derrotá-lo, ele entra em desespero e mata a mulher para que essa mulher não caia na mão dos inimigos. Primeiro ele mata a mulher e depois ele se mata. Então essa é a cena da história do soldado suicida, cheio de emoção, de movimento, de, é, de angústia, né, de desespero. É isso que vai dar o tom nas esculturas helenísticas. Morte de Laoconte e dos seus filhos. Conta-se que Laoconte era um cara fofoqueiro. Ele ficou ó, fazendo fofoca de um lado para o outro. Na guerra de Troia, o rei mandou simplesmente jogar serpentes em cima dos filhos dele e ele foi tentar salvar os filhos. E olha que agonia! Ele lá todo envolvido naquela situação ali, com as serpentes, tentando salvar seus filhos e não salva, porque é a morte de Laoconte e dos filhos, ou seja, ele morre junto. E olha a expressão do rosto deste homem agonizando, tentando livrar seus filhos e tentando se livrar da morte. Essa expressão é muito presente já nas obras helenísticas, tá? Existe ainda o corpo atlético, mas essa expressão, o rosto não mais assim sisudo, né? Da arte clássica que nós vimos, que apesar de ter movimento, era assim, era a mesma cara para todos os movimentos. Não, agora a expressão de sofrimento, né? A expressão emocional aparece na obra de arte. O suplício de Dirce. O suplício de Dirce. Como se deu então essa história aí da Dirce? Bem, a Dirce, ela era casada com Lico e ela era sacerdotisa do deus Dionísio. Ela era casada com Lico, que usurpou o trono de Tebas. Esse Lico ele tinha uma sobrinha. Então, Dirce tinha inveja da beleza dessa sobrinha e fazia muitas maldades com essa sobrinha. Torturou a sobrinha e tudo mais. Prendeu ela no lugar sem dar comida, sem dar água. Ela conseguiu escapar e voltou lá para o monte onde ela morava, onde estavam seus filhos. Os seus filhos vão para se vingar, destronam o Lico e amarram a Dirce no chifre de um touro. É essa cena aí, que eles estão amarrando a Dirce para que ela seja arrastada pelo animal. Né? Olha que desespero também, né? Que essa cena nos traz. É a história, então, do suplício de Dirce. Nós vemos aí, então, a velha embriagada. Né? É uma escultura que mostra a realidade, pessoal. Olha isso. Não é mais aquela coisa do jovem perfeito, bombado, bonito, né? A beleza grega, mas a realidade. Uma idosa, uma velha embriagada, olhando para os céus, suplicando. O rosto dela mostra toda a emoção, toda a angústia que ela está vivendo, né? Essa emoção está assim. Olha as vestimentas como caem, né? No seu corpo, o caimento da vestimenta, os detalhes, a realidade. O pensamento humano aí já se modifica. Não se busca mais a perfeição do corpo, mas sim se valoriza o pensamento, a filosofia, o que está dentro desse corpo.
há uma mudança também no pensamento da humanidade no período helenístico aí na Grécia e nas regiões, né, da Macedônia e tudo mais. Então a arte aí já transparece esse pensamento já diferenciado. A vitória de Samotrácia. O que é a vitória? A vitória é uma imagem feminina protetora. E por que Samotrácia? Porque ela foi encontrada na ilha de Samotrácia. Essa estátua tem mais de 2 metros de altura também. Ela é uma estátua que era utilizada na frente dos barcos, na proa dos barcos, imagens protetoras contra inimigos, contra maus espíritos, protegendo os navegantes, uma figura alada, né, com asas. E existe aí um elemento nessa obra de arte, um elemento invisível. Qual é esse elemento invisível aí que existe? 2 segundos para vocês pensarem. O elemento invisível é o vento. Nós percebemos exatamente o vento batendo, né? Essa sensação do vento batendo, até porque ela está na frente do barco, na proa, recebendo toda aquela ventania. E não é só um vento, não, é um vento molhado. Nós percebemos aí as vestimentas dela molhadas, marcando o corpo dela, transparecendo o corpo dessa mulher. Percebemos exatamente isso, como o autor foi competentíssimo em nos passar essa sensação de vento molhado. É lindíssima essa obra. Essa obra ela está na França, no Museu do Louvre, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a última obra que eu mostro para vocês aí desse período helenístico. Uma das, né? São muitas, mas essas são as principais, as mais famosas, as que vocês de repente vão encontrar em muitos lugares falando sobre ela. Então é só isso. Terminamos aqui então o período helenístico da arte grega. Talvez a gente venha falar alguma coisa ou outra mais à frente, mas por enquanto é só, e vocês podem pesquisar mais sobre o assunto na internet, nos livros. Aqui a professora está dando só um caminhozinho para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.